Informação bombástica sobre zagueiro do Palmeiras. A gente tem que falar também das declarações da Leila na premiação do Paulistão. Olha só, rapaziada, os lesionados, quem está retornando e quem vai estrear no Verdão. E a gente não pode esquecer do Kleber Machado, falando do Palmeiras na final. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo, vem? Então roda a vinheta. Dale, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado aqui pela sua presença, seu like, sua inscrição. Também não se esqueça, rapaziada, esse aqui é o seu Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia, você vem com o seu like. Curtiu no celular? Vai aparecer o botão hypar. Clica ali que é uma pontuação do YouTube que ajuda aqui a casa. Isso daí é muito importante, é tudo de graça. E os planos de membros estão atualizadíssimos. Tamo junto, rapaziada. Vamos começar os nossos assuntos. Eu quero começar pelo Kleber Machado. A gente viu o Palmeiras, então, na final, narração do Kleber Machado, transmissão pela Record TV. E ele disse algo interessante no final da partida, que eu reassisti a partida, né? Que eu sou desses, eu sofro até o final. Já deu 24 horas, então vida que segue. Agora, cara, é notícia aqui, é pau toda hora e trazendo as principais infos. E o Kleber Machado, ele disse o seguinte, sobre a atitude do Palmeiras, ele achou muito interessante. Abel chamando todo o elenco, presidente no pódio. Estamos falando de um time que nos últimos anos conquistou 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil e era tricampeão paulista. Isso daí, cara, ele tá dizendo ali na hora daquela foto final do Palmeiras com a taça de prata. Eu sei que muita gente tirou aí zoeira, né, do time do Palmeiras no pódio, zoaram o Vitor Roque, zoaram os jogadores do Palmeiras, mas rival é assim. E tem uma coisa que eu aprendi na internet aqui, né? Desde 2017, criando conteúdo. Se você tem uma opinião, se você acredita que está certo, você tem que ir até o final. A gente sabe que o segundo lugar no Brasil é o primeiro dos últimos. Mas é uma campanha que o Palmeiras não estava nem classificado, se classificou, tudo isso, e chegou até a final e perdeu, gente. Perdeu. Com erros, com tudo o que aconteceu, perdeu. Beleza. Acontece, vamos melhorar, vamos mexer no time, vamos colocar esse elenco para rodar, esse elenco para jogar, tudo isso. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, e nisso daí eu aprovo o que o Abel disse. Chegamos em outra final. E isso é o mais importante. Palmeiras conseguiu garantir e conseguiu manter o seu retrospecto de chegar nas finais. Afinal, você traz jogador caro, você traz aí um elenco caro, que é para isso, é para disputar finais. É para você ganhar títulos. Ontem, né? Quinta-feira não deu, mas faz parte do jogo e eu acho que é bom a gente agora deixar essas águas passadas, sempre relembrar os defeitos para corrigir. Eu sou desse jeito. E eu gosto quando as pessoas pensam assim também, porque a gente fica meio alinhado e consegue ter uma conversa até melhor. Agora põe o seu comentário aqui e não esquece, tá? Vamos lá, rapaziada. Informação do DM Alviverde. Vou trazer aqui as atualizações. O Maurício, ele é o que está mais avançado dessa galera que está lesionada. Ele já está treinando com a equipe do Palmeiras, já estava antes, durante a semana, até virou um jogador que poderia ser dúvida para entrar na partida, ou então estar no banco de reserva, mas o seu ritmo de jogo estava muito abaixo. Diante disso, o Abel optou, né, e pelo núcleo de saúde e performance do Palmeiras, optaram por não ter o jogador nem no banco de reserva. Mas ele está, cara, praticamente pronto para retornar à equipe do Palmeiras, jogador que fez muita falta. O Marcos Rocha, com um problema muscular, ainda continua realizando aquele recondicionamento e não está treinando com a equipe, deve retornar o quanto antes. A gente vai ter o Gomes, ele e o Paulinho. Os dois estão no mesmo estágio, começaram ontem a treinar com bola com a equipe do Palmeiras. Gomes, lógico, estava jogando até pouco tempo atrás, faz 3 semanas que ele se lesionou, quase um mês, e mesmo assim
ainda não retorna para domingo, pelo menos essas são as informações. E o Paulinho, que começou ontem, começou agora praticamente, com esse treino com a equipe do Palmeiras. Então a gente sabe que o Paulinho vai ter um tempo ainda por questão de ritmo, adaptação e outra, né, cara? Um elenco novo. O Paulinho começou a treinar agora com a equipe do Palmeiras, então ele ainda demora um pouco para poder aí pegar todo esse cacuete com o time do Palmeiras, todo esse entrosamento, e é isso que a gente quer, que o Paulinho ele chegue e jogue bem. Então, atualização de tudo de dentro do Palmeiras, dessa galera lesionada, também tem outra boa. O Bruno Rodrigues, o nosso camisa 11, que está lesionado desde o ano passado e voltou a fazer treinos no Palmeiras, treino de fortalecimento. Ele está na academia. Então, é aquilo, né? Já operou, já está cicatrizando e agora está fazendo aquele treino de fortalecimento. Mas, ao meu ver, é um jogador que não dá para contar. Comenta aqui que eu quero a sua opinião, rapaziada. Agora vamos entrar para as declarações da Leila, que eu achei bem interessante o que ela disse ontem na premiação do Paulistão. Isso aí, rapaziada, só para fazer um charme aqui. Vamos ouvir, então, o pessoal do UOL, o Flávio Latifi, conversando com a Leila na premiação. Bora, vamos lá. Estamos aqui com a presidente Leila Pereira. Leila, queria falar com você, o que você pode dizer para o torcedor do Palmeiras depois da derrota de ontem? O Abel chegou a dizer durante o Campeonato Paulista que não teria problema se fosse derrotado, né, porque valeria mais para os rivais do que para o Palmeiras. A direção também está alinhada com esse discurso? Olha, Latifi, eu costumo dizer, o nosso trabalho é colocarmos o Palmeiras em finais, e nós conseguimos. É claro que é muito decepcionante para a gente, eu não concordo, eu acho que o Palmeiras está sempre disputando para vencer. Já deu uma, hein? Eu não concordo, tá falando água, hein, Abel? Claro, nós queremos vencer sempre. Quem não? A gente não vence, é decepcionante. Ainda mais que esse título não veio para o Palmeiras por única e exclusiva culpa nossa. Nós não fomos eficientes em nossa casa e não fomos eficientes na Neoquímica. Então, o título do Corinthians é muito merecido, eles mereceram, não é esse título. Então, é decepcionante para mim. Eu ofereço todas as condições para o Palmeiras trabalhar com tranquilidade. O nosso elenco é um elenco muito forte, o nosso treinador é um treinador muito vitorioso. Eu falo isso sempre, jogador que reclama no Palmeiras tem que olhar bem aí como é que tá o futebol brasileiro, porque o Palmeiras tem o melhor centro ali de treinamento, núcleo e performance, DM, tudo que existe no Brasil, o melhor é do Palmeiras, cara, ou um dos melhores. Mas assim, quando o próprio Neymar, o Rodrigo do Real Madrid, os caras vieram aqui, que treinaram no Palmeiras e conheceram a estrutura da academia, os caras ficaram doidos, eles falaram, isso aqui é impressionante, isso aqui é nível de Paris Saint-Germain, Real Madrid, isso aqui não existe. Jogadores que saíram do Palmeiras e quando chegaram no Cruzeiro, em outras equipes, os caras ficaram doidos. O próprio Wesley, né, que tá no Inter, quando era do Cruzeiro, ele falou pro Gabriel Menino, cara, se puder, fica. Porque a estrutura das outras equipes é muito menor, é muito diferente. Tem aí, né, pra vocês verem. Mas infelizmente no futebol essas coisas acontecem, não vamos vencer sempre. Não estou acostumada com isso, que desde que eu sou presidente eu venci todos os paulistas. Então essa é a primeira vez. Eu não vou esquecer. E Leila, a direção do Palmeiras se reuniu para avaliar o trabalho do Abel. Existe algo de alguma mudança no comando? Porque muitos torcedores ficaram um pouco incomodados com o desempenho demonstrado, mas você já disse algumas vezes que pretende manter o Abel enquanto você for presidente do Palmeiras. Isso segue normalmente? Segue normalmente, e essa conversa eu já tive até anteriormente à decisão. Tá? Eu acredito no trabalho, eu acredito em nosso elenco. O Abel é um treinador muito vitorioso, todo mundo sabe disso, mas o problema do torcedor, mas que eu entendo, o torcedor ele tem a memória muito curta. O que vale é o agora, mas eu concordo também, tá? Eu quero vencer hoje, eu não vivo de passado, eu vivo de presente, mas eu continuo acreditando no trabalho, vamos continuar com essa trajetória, acertando o que tem que ser acertado. As cobranças são feitas internamente, eu jamais vou fazer cobranças públicas, porque, como eu digo,
eu administro o Palmeiras profissionalmente. E quando você administra profissionalmente, existem cobranças. Mas as cobranças são feitas internamente, vamos acertar o que tem que ser acertado. Eu acredito no nosso treinador, temos muitos compromissos ainda esse ano e vamos seguindo em frente. Presidente, para finalizar, eu queria perguntar sobre o Rafael Veiga. Hoje uma mudança do Abel Ferreira cara, é ficar no escuro, sabe? É ficar... Você entrar num limbo aí para procurar um treinador, jogar aí um trabalho desse ano, onde o time do Palmeiras procurou, né? Contratações que o Abel aprovasse, procurou contratações que o Abel queria, a personalidade e característica de jogadores do jeito que o Abel queria. E mudar isso, cara, não faz sentido, né? Pelo amor de Deus. Porque o empresário dele deu uma entrevista recente dizendo que eles têm uma promessa para o Veiga ser negociado no meio do ano. Ontem o Veiga não garantiu a permanência, deixou o futuro em aberto e ele tem contrato até 2027, né? Então queria ouvir de você se existe essa promessa, se vocês contam com o Veiga, imagino que sim, mas para esse futuro aí do jogador. Ô Latif, eu não sei de onde o empresário do Veiga tirou essa promessa. Que eu sou a presidente do Palmeiras, quem decide se o atleta fica ou sai sou eu, enquanto o atleta tem contrato conosco. Nunca houve essa proposta, nunca houve. A proposta não, essa promessa. Nunca houve. A presidente do Palmeiras nunca prometeu que o Veiga sairia agora ou antes do término do contrato. O Veiga é um atleta muito importante para o Palmeiras. Eu confio muito no trabalho dele. Ele vai ficar conosco até o final do contrato dele. Então essa história que tem promessa de que ele sairia esse ano ou antes do término do contrato não é verdade, é mentira. Daí, rapaziada, informação importante que a Leila passou no meio mesmo. Vamos lá, sobre o Abel eu concordo com ela, sobre a cobrança da torcida ela entende também ali, porque o Palmeiras vem ganhando tudo e o time tá jogando mal, tudo isso, então também faz sentido, ela não mente, não viaja no pensamento, né? A cobrança vai continuar, né, dona Leila? Você sabe como nós somos. E sobre o Rafael Veiga, que ela disse que nunca houve essa promessa de, para quem não lembra, de ficar lá falando pro Rafael Veiga que, ó, próxima janela eu te vendo, próxima janela eu te vendo, próxima janela eu te vendo. E o Veiga teria sido enrolado, entre aspas, teria sido enrolado, porque ele é palmeirense, então gosta muito do clube, acaba aceitando, sabe? Então tem tudo isso. Aqui a Leila, gostei muito do que ela falou e é importante agora ir pra cima que amanhã tem Brasileirão. Comenta aqui. Informação que passou despercebida nesses últimos dias, depois da grande final do Campeonato Paulista, que o Naves, ele foi perguntado na zona mista após a partida se ele permaneceria no Palmeiras. Para quem não sabe, o Naves chegou a ser negociado com o Bragantino, chegou a entrar o Vitória nessa negociação também, e a negociação com o Bragantino ficou dependendo do Braga, que eles haviam comprado alguns zagueiros, estavam cheios de zagueiros, eles iriam de alguma forma mexer nisso, emprestar, fazer alguma coisa. Aparentemente, isso tudo não funcionou e o Naves confirmou que permanece no Palmeiras. Então, aquela negociação do Naves que seria vendido para o Bragantino não vai rolar, não vai acontecer. E o Vitória, que havia procurado o Palmeiras para tentar o empréstimo do jogador, também não rolou, não avançou, porque o Palmeiras quer vender o jogador e o Vitória queria por empréstimo. Isso, o único problema, quem sai perdendo muito, acaba sendo o Naves, porque hoje o Palmeiras tem Murilo Gomes, Fux e Mikael. O Naves acaba ficando o último da fila. Ele poderia entrar numa volância ali, precisando fechar o jogo, fechar a casinha, uma partida importante ou outra, né? Mas assim, o ritmo de jogo mesmo vai ser difícil ele conseguir agora. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Mais tarde retorno com informações. Não se esqueça de procurar em todas as redes sociais, Carta na Rede, e o seu like aqui que ajuda a casa. Avante palestra!